Muito boa tarde a todos. O meu nome é Rodolfo Abreu, sou médico do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Trofa Saúde Braga Centro. Pediram para fazer uma apresentação e eu escolhi o tema relacionado com a Síndrome de Congestão Pélvica. O que é isto? Isto basicamente é uma entidade que até há uns anos era considerada rara, mas que na realidade parece ter uma prevalência muito superior ao que se esperava. O diagnóstico mais frequente tem sido possível pela maior sensibilização por parte dos doentes, mas muito principalmente por parte dos médicos. Na realidade, a dor pélvica crónica, ou seja, a dor na região mais baixa do abdômen, é uma queixa altamente frequente em mulheres jovens em idade fértil. É uma queixa que se pensa que possa corresponder até quase 40% de todas as consultas ginecológicas e desde há muitos anos que se sabe que cerca de metade das situações permanecem sem um diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento isto ao longo de vários anos. A síndrome de congestão pélvica era até há 10, 15 anos uma causa mal compreendida e, acima de tudo, muito subdiagnosticada, ainda é subdiagnosticada, de dor pélvica crónica e explica alguns destes quadros da dor pélvica crónica. Pela definição, o que é? É a presença de varizes, ou seja, de dilatações venosas, ováricas e pélvicas, associadas à dor pélvica crónica e que persiste por mais de 6 meses. Ou seja, a presença de dilatação de veias ováricas e pélvicas, encontrada em exames de diagnóstico, por si só não são suficientes para fazer o diagnóstico da síndrome de congestão pélvica. Para perceber um bocadinho, ou para perceber a patologia, é essencial perceber a anatomia. Basicamente, a drenagem venosa da parte uterina e ovárica é realizada através de um plexo venoso, que se vai essencialmente ligar às veias ilíacas internas, as quais, por sua vez, vão drenar às veias ilíacas comuns e, por sua vez, novamente, à veia cava inferior. Além disso, existem duas outras veias muito importantes, que são a veia ovárica esquerda, esta veia aqui, que se une à veia renal esquerda, que por sua vez se liga à veia cava inferior, e a veia ovárica direita, que na maior parte das situações se liga diretamente à veia cava inferior, embora em 10% das situações se possa ligar à veia renal direita. Isto é essencial para perceber daqui para a frente. Existe muita discussão ainda na parte médica quanto à etiologia da doença, por um lado, e à subdivisão em diferentes grupos. Mas, na generalidade, recentemente, divide-se a patologia em dois grandes grupos. A síndrome de congestão pélvica tipo 1, ou primária, e a síndrome de congestão pélvica tipo 2, ou secundária. Na síndrome de congestão pélvica tipo 1, primária, a causa é essencialmente, parece ser multifatorial. Em até 50% das situações, a componente genética parece ser um contributo importante para a etiologia da doença, mas o fator hormonal, com o aumento dos níveis de estrogênio, parece também ter um papel muito importante, já que o estrogênio é um vasodilatador venoso e, ao ter este efeito na parede das veias, ao causar a sua dilatação, leva ao mau funcionamento das válvulas, quando elas existem na parede das veias principais, e que, por sua vez, este mau funcionamento das válvulas permite o refluxo do sangue, ou seja, aqui o sangue devia ter um trajeto essencialmente para cima, ascendente, mas quando funciona mal, drena, o fluxo pode ser inverso e vai causar a dilatação de todas estas veias que envolvem o útero e o ovário. Esta causa primária, por estar muito ligada à parte dos estrogénios,
é quase exclusivamente observada em mulheres em idade fértil e após a menopausa há uma resolução na grande maioria das situações, ou uma melhoria na grande maioria das situações dos sintomas. Na síndrome de congestão pélvica secundária, o que acontece é que existe uma obstrução do fluxo por compressão das veias pélvicas, ou seja, as veias principais de drenagem estão sujeitas a algum tipo de compressão. As duas síndromes principais são a síndrome de Nutcracker e de May-Turner, que eu vou explicar já de seguida. Assim, na síndrome de Nutcracker, o que acontece, e vemos aqui isto é a aorta, aqui isto é a mesentérica superior, e a veia renal esquerda, passa habitualmente entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Normalmente isto tem espaço suficiente para a veia funcionar normalmente, contudo, em algumas situações, nesta síndrome de Nutcracker, há um pinçamento da veia renal esquerda e este pinçamento faz com que a veia, a montante, acabe por dilatar, dilatando toda a veia ovárica esquerda. Estes doentes podem ter também dor no flanco e podem também ter queixas de hematúria. Na síndrome de May-Turner, ocorre compressão numa outra localização, ou seja, a veia ilíaca comum esquerda habitualmente esta localização, é comprimida pela artéria ilíaca comum direita contra a coluna, e aqui se vê, e este pinçamento da veia, como se vê aqui nesta imagem de uma venografia, este pinçamento da veia limita o fluxo daqui da veia, do eixo venoso para a veia cava inferior, e este tem que então circular através das veias periuterinas. Relativamente, então, que queixas é que dá esta patologia? Essencialmente o diagnóstico tem sido difícil e é habitualmente um diagnóstico de exclusão. A lista de diagnósticos diferenciais é enormíssima, com causas ginecológicas, urológicas, gastrointestinais, musculoesqueléticas e neurológicas. E só muitas vezes quando as principais causas são excluídas é que se pensa nas situações que se julga serem mais raras. Assim, os sintomas mais comuns são a sensação de dor ou peso pélvico, peso na região pélvica durante pelo menos 6 meses. Estas dores podem agravar quando a mulher tem o período, podem agravar após as relações sexuais. Estas mulheres, cerca de 10 a 15%, este aumento das veias na zona pélvica leva também ao surgimento de varizes nos membros inferiores e em localizações atípicas, por exemplo, na zona da vulva e da vagina pode haver dilatação de algumas veias e ser visível. E podem também ter dor lombar. Tudo isto são sintomas um bocadinho inespecíficos e que não nos levam imediatamente a um diagnóstico. A grande queixa que sugere a síndrome de congestão pélvica é o facto de estes sintomas, nomeadamente a dor e o peso pélvico, agravarem quando a pessoa está de pé, porque aí o refluxo nas veias é maior e vai haver a tal dilatação venosa e, consequentemente, as mulheres habitualmente têm mais dor. Relativamente aos exames auxiliares de diagnóstico para confirmar, o principal e habitualmente o primeiro exame que é realizado é a ecografia venosa transvaginal, que preferencialmente deve ser combinada com o Doppler transabdominal. E nesta ecografia, este exame permite, por um lado, na escala de cinzentos, avaliar a existência de dilatação das veias, a presença de veias pélvicas tortuosas, com mais de 5, 6 milímetros de diâmetro. O fluxo nestas veias é um fluxo muito lento e que, com a manobra de Valsalva, há uma estimulação do refluxo venoso e isso é visível ao ecodoppler. Este exame é bom porque permite avaliar a hemodinâmica do sangue. Na maior parte das situações, hoje em dia, em que se pensa em realizar um tratamento e em que se julga que existe esta patologia,
Os exames de ecodoppler são complementados com angiorressonância ou angiotac. Nestes exames auxiliares de diagnóstico, é possível avaliar a existência de tortuosidade e dilatação de veias pélvicas, e este exame permite também avaliar as causas secundárias, a existência de zonas de compressão ou que já tiveram tromboses venosas, e, além disso, permite avaliar outras patologias que possam ser responsáveis pela dor pélvica crónica que muitas vezes a doente tem. Têm a desvantagem de serem técnicas mais caras, em que há a injeção de produto de contraste, e em que não é um exame dinâmico, ou seja, não se avalia o fluxo do sangue, e têm também a desvantagem pelo facto de o doente estar deitado quando faz o exame, há uma menor dilatação das veias do que quando a pessoa está em pé, e o diâmetro das veias pode ser então subestimado. O exame auxiliar de diagnóstico por excelência, o gold standard, é a flebografia, ou seja, é um exame invasivo em que se vai por dentro das veias e se cateteriza, mete-se um catéter nas veias, principalmente nas veias ováricas, a direita e a esquerda, e onde muito lentamente se injeta contraste. E nesta localização, por exemplo, aqui na veia ovárica esquerda, em que o fluxo devia ser ascendente, como a veia é insuficiente, isto permite o refluxo venoso ao longo desta veia que é dilatada, que vai para a zona do ovário e útero. E este é o sinal patognomónico desta doença, ou seja, desta doença na realidade, ou seja, este exame permite avaliar este engurgitamento, permite ver o grande diâmetro destas veias e permite, em algumas situações, ver o esquema de drenagem de sangue pelo outro lado, e às vezes permite até ver o preenchimento de varizes na zona da vulva e nos membros inferiores, onde se vê o contraste a circular para essa localização. Relativamente ao tratamento, o tratamento, como em tudo hoje em dia na cirurgia vascular, é composto por 3 partes: o tratamento médico, cirúrgico e ou endovascular. O tratamento médico é, na realidade, relativamente muito pouco eficaz e muito pouco utilizado. Tem como princípio fazer a supressão da atividade dos ovários, com uma consequente redução dos níveis de estrogénios. Então existe essencialmente dois medicamentos, que é a gozerrelina, que é um medicamento usado hoje em dia para a neoplasia da próstata, para a neoplasia da mama e na endometriose, e em que há uma diminuição da produção de testosterona e de estrogénios. Isto tem muitas outras complicações relacionadas com a ausência destas hormonas. O acetato medroprogesterona é um anticontraceptivo que é administrado, pode ser por via oral ou via intramuscular, e que, mais uma vez, também tem muitos problemas, como são o ganho de peso, está associado a maior risco de depressão, de síndrome depressivo e também de osteoporose. Quer um quer outro, são medicamentos que não podem nem devem ser utilizados no longo prazo. A sua utilização permitiu perceber essencialmente a importância do estrogênio como fator etiológico da doença, mas não é possível usar isto de forma prolongada por 5, 10, 20 ou 30 anos, até a menopausa às vezes. O etonogestrel é um prostativo, um implante, um implanon, que é usado por muita gente e que se pensou que pudesse ser útil por causar uma diminuição moderada dos níveis de estradiol. Contudo, após a sua inserção, os níveis de facto diminuem, mas progressivamente com o tempo vão aumentando e vão corrigindo, e este medicamento deixa de ter qualquer benefício, principalmente para esta patologia. Relativamente ao tratamento cirúrgico, era a opção, até há uns anos atrás, e em que se fazia a laqueação das veias ováricas, ou seja, aquelas veias que nas imagens anteriores se via dilatadas e insuficientes, fazia-se essa laqueação. Ou outra opção era fazer uma esterectomia, remover o útero, remover os 2 ovários
e além disso, laquear as veias. Essas técnicas hoje em dia são consideradas obsoletas, podem, no limite, ser usadas reservadas para a doença refratária, relacionada com esta patologia, como é óbvio, mas são claramente piores, têm pior resultado que o tratamento endovascular e, por incrível que pareça, têm uma recorrência mais comum do que o tratamento endovascular. Hoje em dia, e é o tratamento, na realidade, hum, o que se faz é embolizar, tapar estas veias. O objetivo é ocluir estes eixos venosos, os que estão a funcionar mal, e ocluí-los o mais próximo possível da origem, da origem do refluxo, ou seja, de onde começa o problema. O primeiro caso foi realizado só, pode parecer já há muito tempo, mas foi só realizado em 1993 e desde então tem havido, como é óbvio, um progressivo desenvolvimento, quer tecnológico, quer em know-how, por parte dos médicos, e hoje em dia é uma técnica que está muito mais aperfeiçoada e que basicamente o que se faz é embolizar, ocluir, através de escleroterapia, ou seja, como se usa para as varizes dos membros inferiores, pode ser usada também esta escleroterapia com espuma, pode ser usada cola e podem ser também usados dispositivos mecânicos, como os coils, como se vê aqui, onde são fios que se colocam nas veias até aquilo entupir, até não permitir o fluxo sanguíneo, ou estes plugs, onde também se metem nas veias principais e funcionam como uma espécie de uma rolha impedindo a circulação sanguínea. O tratamento endovascular, então, tem tido taxas de sucesso técnico elevadíssimas, entre os vários estudos, entre 89% a 100%, com taxas de sucesso clínico também muito, 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 muito elevados, com um risco de complicações muito baixo. A principal complicação, ou pelo menos a complicação mais comum, é o desenvolvimento de uma síndrome pós-embolização, onde os doentes podem ter temporariamente dor glútea ou dor lombar, às vezes em 10 a 12% podem ter uma febre muito transitória no primeiro e segundo dia, mas que depois acaba por, quer a dor, quer a febre, passar completamente. As complicações mais raras é a migração dos coils, ou seja, aquele material que se falou anteriormente pode progredir até aos pulmões, é uma complicação rara e pode exigir ir lá buscá-lo, basicamente por via também endovascular, e depois pode haver algumas tromboflebites, às vezes pequeninas perfurações de vaso, ou, em casos muito raros, alergia ao contraste, mas isto são coisas raríssimas e que facilmente se resolvem. E, no geral, isto é uma terapia segura, eficaz e duradoura. E, como tal, é hoje em dia já recomendada para o tratamento, de forma relativamente unânime, pelas guidelines americanas de cirurgia vascular e do American Venous Forum. Além disso, além deste tratamento de embolização, nas causas secundárias de síndrome de congestão pélvica, ou seja, quando há aquela compressão extrínseca de alguns vasos principais, pode ser necessário dilatar estes vasos, estas zonas de compressão, de modo a reduzir a hipertensão venosa que depois ocorre nas veias pélvicas e ováricas. Ou seja, aqui nós vemos que para tratar esta síndrome de Nutcracker, ou seja, aquela zona de pinça em que há um pinçamento da veia renal esquerda, é colocado nesta localização um stent e imediatamente desaparecem todos os vasos colaterais, já que esta passa a ser a via principal de drenagem e a via de menor resistência. Além disso, aqui vê-se a colocação de um stent na síndrome de May-Turner, coloca-se um stent aqui na veia ilíaca comum esquerda e imediatamente desaparece toda aquela colateralidade por onde circulava o sangue para drenar o membro, circulava inicialmente pelo outro lado e agora imediatamente desaparece após o tratamento. Assim, e em jeito de conclusão, o subdiagnóstico ainda da síndrome de congestão pélvica pode ser atribuído, por um lado, à apresentação atípica, ao facto de não ter sintomas muito óbvios ou muito específicos, e também devido um bocadinho ainda ao pouco know-how sobre a doença, ou seja, ainda não há uma padronização sobre o diagnóstico e o protocolo de tratamento. Parece ser importante distinguir os diferentes tipos de síndrome de congestão pélvica, ou seja, a causa,
para com isso poder fornecer aos doentes um melhor tratamento, e um tratamento mais dirigido ao seu problema. E o tratamento endovascular parece ser de facto a melhor opção, apesar de não haver ainda grandes estudos clínicos randomizados, mas nas pequenas séries que vão surgindo, realmente o sucesso técnico e o sucesso clínico parecem ser muito, muito evidentes e muito benéficos para os doentes.